Aceita? Aceita eu entrar aí na sua casa? Com a sua permissão, entra aí na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira de Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. A partir de agora, trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. Agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem rapreso com ninguém. Com partido político, com o presidente da República, com o governador do estado, com o senador da República, com o deputado federal, com o deputado estadual, nem o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela Rádio Altaneira FM ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. Hoje, 20 de abril de 2019, 12 horas e 2 minutos, Altaneira, Ceará. Estamos com a nossa 23ª edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E já começo com uma notícia boa para nossa sociedade de Altaneira. Que dessa vez vem. Dessa vez, agora dá certo. O tão falado caminhão do cidadão, que deu até polêmica, né? A sociedade teve pessoas que saíram literalmente de casa meia-noite para enfrentar a fila para tirar o documento. Veja até que situação o país está. Por quê? Porque nós estamos em século XXI. Era para ser mais flexível ainda se tirar os documentos. E aí se encontra essa dificuldade e a sociedade tem que se acordar a esse horário para poder enfrentar a fila. Enfrentar a fila aqui no nosso município de Altaneira e ficar até tarde e nunca que esse caminhão veio. Mas agora, fonte original da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Estado de Ceará, matéria de 10 de abril de 2019, a ouvidoria realiza atendimentos com caminhão do cidadão. Tanto vai ser ouvidoria como tirar também seus documentos. E a matéria segue o seguinte: a ouvidoria da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos ganha a praça nesta sexta-feira, dia 12, iniciou, entre as 9 e 15 horas, o setor principal de ação do caminhão do cidadão. Isso no Mercado Joaquim Távora deu início em Fortaleza, certo? Além do atendimento à ouvidoria, serão ofertados serviços de emissão da primeira e segunda via do RG, do CPF, atestado de antecedentes criminais e atualização do cadastro da Receita Federal. Esta é mais uma parada do caminhão do cidadão, que por toda esta semana esteve no Polo Esportivo da Parangaba de Fortaleza, assistindo às comunidades do bairro Adjacências. Outras unidades do caminhão estiveram também no Instituto Materno Infantil do Ceará, no bairro da Sapiranga, em Fortaleza, e nos municípios de Maranguape, Palmácia e Redenção. Ao longo do mês, o caminhão do cidadão passará pelos municípios de Altaneira, Farias Brito, Jaguaruana, Cairus e Iguatu. Atendimento é das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E para o município de Altaneira, chegará segunda-feira, dia 22 de abril, está aqui, matéria do site oficial do governo do estado, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Então eles afirmam que dia 22 de abril o caminhão do cidadão estará aqui em Altaneira, mas não diz o local. Acredito que o local vai ficar entre a prefeitura, calçadão, vai ficar entre esse entorno. E para tirar o documento, o que é necessário? Pegar aí caneta e papel para anotar. Primeira e segunda via de RG e CPF. O que é o RG? Para muita gente não sabe. É a identidade, é seu registro. E os documentos necessários para... Fazendo também uma ressalva, que ele não fala em carteira de trabalho, como se foi cogitado, né, rumores pelas ruas do município falavam em carteira de trabalho. Também não fala, é só o que fala é RG e CPF. Primeira e segunda via, atestado de antecedentes criminais e atualização do cadastro da Receita Federal.
Para tirar o documento necessário para emissão do documento, o que é que ele levar? Quem vai tirar a primeira via do RG, a primeira vez, vai tirar a identidade. Solteiro. Se for solteiro, leva a certidão de nascimento. Se for casado, leva a certidão de casamento. Certidão de nascimento original, certidão de casamento original. E uma cópia da mesma, certo? Leva o original. Por exemplo, você é solteiro, leva a sua certidão de nascimento original e uma cópia. E duas fotos 3x4 também, para levar. Duas fotos 3x4. Uma observação: não pode ser foto escaneada. Quem vai... a emissão da primeira via do RG é gratuita. Menores de 16 anos devem comparecer acompanhados por responsáveis legal, maior de idade, certo? Pais, tios, avós, irmãos, seja quem for responsável. Portanto, documento oficial original e cópia, ou responsável com declaração do Conselho Tutelar. Quem vai tirar a segunda via do RG? Solteiro ou casado? O mesmo rito. Levar a certidão de nascimento original ou a certidão de casamento original com uma cópia da mesma. Leva a original e leva uma cópia. E duas fotos 3x4. Todo mundo sabe qual é a regrazinha, né? Os locais que tiram foto já sabem qual é as regras de tirar as fotos 3x4. No máximo 3 meses, né? Até quem tirou essas fotos em 3 meses está válido ainda essas fotos, com uma observação que o fundo tem que ser branco. E uma cópia de apenas um documento, RG antigo. E para emissão da segunda via do RG, segundo aqui também o site do governo, para a emissão da segunda via do RG é necessário que o cidadão pague a taxa de R$ 51,03. Segundo aqui o site do governo do estado. O boleto pode ser retirado através do site do cidadão, sspds.ceará.gov.br. A isenção da taxa para ser retirada da segunda via do RG acontece. Quem é que tem direito à isenção? Quem é que tem direito a não pagar esses R$ 51,03 indo tirar a segunda via do RG? São pessoas com reconhecimento, pobres, desde que inserido no cadastro único do Fundo Nacional de Assistência Social. Resumindo, é o chamado número do NIS. É necessário apresentar a declaração atualizada de no máximo 90 dias do CRAS ou da Secretaria da Assistência Social original com o número do NIS, constando a data da última entrevista, máximo 2 anos, carimbada e assinada. Aos cidadãos em uso do benefício do seguro-desemprego comprovado por meio de documentação, também tem direito. Quem atestar, os cidadãos, né, que atestar em uso do benefício do seguro-desemprego comprovado por meio de documento também tem direito. As pessoas em situação de rua, desde que referenciadas pela rede socioassistencial do Estado ou município, também tem direito. É necessário apresentar declaração. Outra que está também enquadrado na isenção: a pessoa com idade ou superior a 60 anos de idade. Quem tem até a partir de 60 anos, já completou 60 ou maior de 60, tem também isenção, desde que referenciada pela rede socioassistencial do Estado ou município e necessário apresentar também declaração. Menor de 16 anos deve comparecer acompanhado por responsável legal, como eu já falei, né? E o responsável legal levar o documento original também para comprovar a sua responsabilidade com aquele menor. CPF, quem vai tirar CPF? Primeira via do CPF, certidão de nascimento, RG, original e cópia. E uma cópia do comprovante de endereço. Levar a certidão de nascimento, ou identidade, se já tiver, quem for tirar CPF, original e uma cópia do mesmo. E uma cópia do comprovante de endereço, né? Água, luz, telefone. Pronto, a emissão do
do CPF é gratuita, segundo o site aqui do Estado. E quem tem maiores de 18 anos que ainda vão tirar seu CPF, devem apresentar o título de eleitor original e cópia. Quem tiver acima de 18, a partir de 18 para cima, levar também um título de eleitor original e uma cópia, para tirar a primeira via do CPF. Então não se esqueça, avisa aí a seu vizinho, a seus familiares que segunda-feira, dia 22, o Caminhão do Cidadão estará aqui em Altaneira. Certo? Essa é uma matéria do site do governo do estado. Só se acontecer uma coisa muito grave para esse caminhão não vir agora. Certo? E aí, dessa vez dá certo a sociedade, é que muitos jovens ainda que precisam tirar seus documentos. Nosso documento é a nossa identidade. É muito importante, a partir do momento que cada um já tiver sua idade disponível, já conseguir correr atrás dessa documentação, é sua identidade. Certo? Até o título de eleitor, aqueles comprovantes de votação, muita gente até costuma jogar no mato, rasgar, mas também é muito importante em muitas etapas, né? Para um concurso público, principalmente. Quem não tiver está perdido, não entra não. Essa semana, quinta-feira, estava mexendo nas redes sociais e vi um vídeo do Padre Fábio de Mello. Um vídeo muito importante, onde teve um peso muito forte do que o Padre Fábio de Mello falou. E eu percebo que o Padre Fábio de Mello, como alguns outros, tem um senso, mostra, de caridade, de amor próximo, entre outros. Como o Papa Francisco, né, mostra ser bem caridoso, estar ao lado dos pobres. Esses dias na TV passou até ontem, se não me engano, passou ele lavando os pés de se não me engano, até um brasileiro. Então isso mostra, foi o que Cristo fez. Cristo lavou também os pés de alguns apóstolos e ele disse: a partir do momento que eu estiver fazendo isso, aqui não tem ninguém maior do que ninguém, estamos todos iguais. Então, por que não seguir esse espaço de Cristo? Muita gente, a gente vê que muitas pessoas querem ser maior do que outras, pensa que tem um rei na barriga. E o próprio Cristo não serve como exemplo, e sim para ser copiado. Os maus é quem serve de exemplo. Os bons servem para ser copiados, a gente tem que copiar. E Cristo lavou os pés de muitos apóstolos e ele disse: eu estou lavando aqui, estamos todos iguais. Eu não sou maior do que ninguém, nem você é maior do que eu. O próprio Cristo disse: somos todos um só. E esse vídeo do Padre Fábio de Mello está repercutindo muito nas redes sociais. Em uma entrevista em 2008, no programa da Xuxa, ele disse que, falando sobre os amigos e tudo, ele disse à Xuxa, as palavras do Padre Fábio de Mello: dizemos que os nossos amigos são aqueles que estão ao nosso lado na hora do sofrimento. E a gente realmente fala isso, né? Nossos amigos são aqueles que estão na hora do nosso sofrimento, na hora que nós mais precisamos. Porém, não é verdade, segundo o Padre Fábio de Mello. É o contrário. Na hora do nosso sofrimento, até os inimigos ficam. E eu passei a refletir e pensar, e realmente é mesmo. Na hora do sofrimento, tem um estirado lá no caixão, uma perca de família, até o inimigo vem. Muitos, como hoje o mundo vive muito bagunçado, muita morte, muitos até que assassinaram aquele morto, estão lá no velório, mas rapaz, aconteceu isso com fulano, uma conversa bonita, e o povo: mas rapaz, será quem foi que matou? E o cara lá com essa: rapaz, assassinaram fulano, é uma tragédia muito grande, deixou tantos filhos e tudo. E realmente até o inimigo fica ao lado de quem está sofrendo. E o Padre Fábio de Mello, ele foi além disso. Agora, você sabe quem é seu amigo de verdade? É aquele que suporta a sua alegria. E com isso que ele concluiu, eu fiquei a meditar realmente. É o que o Padre Fábio de Mello disse, que os verdadeiros amigos não são aqueles que estão ao nosso lado na hora que mais precisamos, na hora do sofrimento, e sim na hora da nossa alegria. Ele disse: eu quero ver quem é que suporta,
Quem é que se diz amigo, que está ao nosso lado e nos vê alegre e suporta a nossa alegria? Então isso reflete ao nosso dia a dia, ao nosso redor, quanta inveja se tem no mundo e no Brasil. Muitos estão dentro de nossa casa, se faz de amigo e realmente não suporta a alegria. Você compra um móvel, um automóvel e a pessoa, o invejoso que se diz seu amigo, ele já diz logo: eita rapaz, foi um automóvel, por exemplo, um carro novo do ano esse, aí quebrar o cabeçote, aí tá perto, é dinheiro demais. Então são essas coisas que distinguem que tipo de pessoa está ao nosso redor. E fazendo seguindo os conceitos de Cristo, esse tipo de pessoas, que são nossos irmãos, não devem ser repreendidos, devem ser ensinados. Porque o próprio Cristo falou que alegria tem amar a quem nos ama, nem abraçar quem nos ama. Ele disse: os corruptos, os publicanos, que são os cobradores de impostos, também fazem isso, eles também amam os seus amigos, também amam os corruptos amam os corruptos, os publicanos amam os publicanos. Ele disse: agora eu quero ver você amar o seu inimigo, você abraçar o seu inimigo. O próprio Cristo falou isso. É tanto que quando Cristo foi se hospedar e se alimentar na casa de Zaqueu, os fariseus, né, os invejosos, que tinham inveja do que ele fazia, né, daquela humildade, daquela escura que ele fazia, ele nunca quis se mostrar. Toda vida, quando ele curava um leproso, um cego, um aleijado, ele sempre dizia: não diga a ninguém. Aí eles abriam a boca e diziam e se espalhavam. Quando Cristo se hospedou na casa de Zaqueu, os fariseus ficaram lá de fora e disseram: aí, não foi esse aí mesmo que tinha dito que não era para se assentarmos na roda dos encarnecedores? O que são os encarnecedores? São os publicanos, que são os cobradores de impostos, são os corruptos, são esses malfeitores. E aí, quando Cristo saiu dentro da casa de Zaqueu, que lá na casa de Zaqueu era um cobrador de imposto, só se assentava lá na mesa junto com ele outros cobradores de impostos, os corruptos, esses malfeitores. E aí Zaqueu se arrependeu e disse que iria devolver tudo que ele já tinha retirado das pessoas. E aí, quando Cristo saiu de dentro da casa de Zaqueu, os fariseus perguntaram a ele, indagaram: não foi o Senhor o Messias, que mesmo tinha dito que não era para sentar na roda dos encarnecedores? E Cristo respondeu o seguinte: eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Os sãos não precisam de médico, quem precisa dos médicos, são os doentes. Então esse tipo de pessoas, invejosos entre outros, essas pessoas que andam na linha torta, vamos resumir, é quem precisa de nossa ajuda, do nosso ensinamento. Porque Cristo mesmo disse, ele disse: eu não vim pelos sãos, os bons não precisam de nada, eles já são bons, não precisa de médico mais não. Se você está bom, não tem para que ir para o médico. Ele disse: agora eu vim foi pelos doentes, porque esses é quem precisa de médico, esses é quem precisam ser recuperados. E Cristo foi além, ele disse: se seu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. O que é brasas vivas? É quando ele for deitar, vai começar a pesar na consciência dele, de tanto ele fazer, de tanto ser invejoso, entre outras coisas, prejudicar a vida daquele que se diz seu amigo, que ele diz ser amigo do vizinho. Uma hora ele vai se deitar, vai dizer: mas rapaz, o tanto que fulano, eu sou covarde, resumindo, com fulano, e tanto que fulano é tão bom para mim. E aí vai pesar sobre sua cabeça. Então, esse vídeo que está repercutindo na internet de Padre Fábio de Mello teve um peso muito importante para mim, porque me trouxe uma reflexão. E eu espero também que tenha trazido para muitas pessoas essa reflexão sobre quem é verdadeiramente seus amigos e como nós devemos agir diante desse tipo de pessoas que se fingem ser nossos amigos e que é quem merece o nosso maior apoio, porque essas pessoas é quem estão doentes. E aí eu fui procurando realmente a fonte desse vídeo e encontrei que
tinha sido uma entrevista do padre Fábio de Mello no programa da Xuxa em 2008 e encontrei uma palestra do psicólogo espírita Rossandro Klinger, um psicólogo espírita contemporâneo, escreveu livros, ele é palestrante, né? Tem um grande peso também na educação. Ele até tem algumas dicas de como educar os filhos. Ele até fala que hoje se inverter os papéis. O filho é o pai e o pai virou o filho. É porque a maioria dos pais de hoje mima seus filhos, né? Dá tudo que eles querem. E aí o maior erro de um pai, segundo um vídeo que eu já tinha assistido do Rossandro Klinger, é quando o pai diz que eu vou lutar e vou dar tudo a meu filho, tudo que eu não tive. E o Rossandro Klinger ele disse, isso é um erro gravíssimo. Porque o pai, ele só é daquela forma, só se criou assim, sem uma educação formal. Não teve direito à escola, como muitos não tiveram. E sobre criar seus filhos até um certo ponto. Mas a partir do momento que ele diz que vai fazer tudo para dar tudo a seu filho, tudo que ele não teve, ele está tirando a responsabilidade do seu filho. Porque ele teve que passar por caminhos tortuosos, né, com muita dificuldade, muitas vezes passando até fome, para poder conseguir alcançar muitas coisas que conseguiu na vida. A partir do momento que ele tira esse papel importante da vida do seu filho, um papel da natureza, do Criador, o filho vai se criar achando que todo mundo deve recorrer a seus pés, todo mundo deve se curvar a ele, entendeu? Por causa desse tipo de criação. Então, se vê hoje que a maior parte cria seus filhos de uma forma realmente errônea. Acha que dando tudo a seu filho está fazendo a forma correta. E não é bem assim. Não é bem assim que se acontece, porque está hoje o reflexo da sociedade. Como é que está o nosso país hoje? Muitos acham que dar uma arma ao cidadão resolve todo o problema. E na verdade não resolve. O que resolve ali é só o amor. Só o amor é quem pode resolver aquilo, não a arma. Então, veja como hoje a nossa sociedade, ela se causou uma sociedade doente, com raríssimas exceções, por causa desse tipo de criação. E quem determina o ser, quem aquela pessoa vai ser, é a educação. Quem realmente é um educador? O educador, ele é o pai e a mãe. Ele é quem cria seu filho. O ex-senador Magno Malta, ele dizia o seguinte, ele dizia, educação quem der é pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento. O professor não tem a obrigação de dar educação a seu filho, a meu filho. Ele tem a obrigação de dar educação ao filho dele. Quem realmente tem a obrigação de dar educação é o pai e a mãe. Escola ela abre janela para o conhecimento. É outra área diferente, mas a educação, mostrar a ética, a coerência, não ser corrupto, para poder você alcançar uma meta, não precisar derrubar o outro, começa de dentro de casa. E quando essa educação ela falha em casa, ela falha na rua, ela falha na nação inteira, porque ela atinge vários fatores. E aí, seguindo o vídeo do psicólogo espírita Rossandro Klinger, o tema que ele falava não era esse, mas como eu já tinha assistido outro vídeo do mesmo sobre a educação, eu quis expor um pouco a opinião do mesmo sobre a educação. E o grande Rossandro Klinger, o mesmo disse que tinha ido para uma exposição de Charles Darwin, um grande naturalista, em São Paulo, essa exposição. E era uma exposição que eles teve essa exposição em São Paulo, e aí saía de outros estados e até para outros países. Era uma exposição que rodava vários países. E o Charles Darwin, ele tinha um diário de bordo. O que é um diário de bordo? Era uma agenda, um caderno, que ele era um grande naturalista e muito observador. E aí ele chegava num determinado lugar, numa cidade, e ficava observando as pessoas, os modos como agia, e ficava escrevendo o que ele achava de tudo aquilo que ele estava presenciando. E aí
e ficava escrevendo, né, no diário o que ele pensava daquele povo. Rossando Klinge foi no diário de bordo de Charles Darwin e procurou que o mesmo escreveu sobre o Brasil, porque o mesmo morou algum tempo aqui no Brasil. E aí, o que foi encontrado? Natureza, injustiça e escravidão. Isso aqui é muito importante para a nossa reflexão. E foi registrado por Darwin em uma expedição aqui no Brasil, naquela época. Ele observou muito a natureza e também encontrou injustiça e escravidão. Charles Darwin começa o diário de bordo dizendo o seguinte sobre o Brasil. Veja só o que o mesmo falava sobre o Brasil. Hoje eu deixo o Brasil graças a Deus. Ele já começou falando pesado sobre o Brasil. Hoje eu deixo o Brasil graças a Deus. Espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Veja que as palavras dele foram muito profundas, naquela época. Naquela época ele fala isso. E foi mais além no seu diário de bordo, Charles Darwin. Nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham um prego para todos os dias esfolar os dedos dos escravos. Essas pessoas eram tão humilhadas, tão aviltadas no seu cotidiano, que nem o mais rude animal da savana suportaria tanta dor. Segundo as palavras do Charles Darwin. Certa feita, em uma casa no Rio de Janeiro, onde eu morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte só por ter me servido um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E o final da frase é bem chocante, pela observação de Charles Darwin. E todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas e diziam que amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aqui é muito pesado, tanto para aquela época como hoje foi se modernizando, e a hipocrisia de muitos da sociedade também foi se modernizando, quase não falo mais a palavra, porque às vezes engancha, precisa de muita paciência, muita observação para falar, para que a sociedade possa entender. Muita atenção também. E aí naquela época ele disse, vou até repetir novamente, e todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que aos domingos iam para suas igrejas e diziam que amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então veja o teor da hipocrisia. Por que a hipocrisia, que não tem outra palavra para substituir tanta mentira? Porque como era que essas pessoas diziam que amavam, todo final de semana ela estava na igreja. E como era que essas pessoas diziam que amavam a Deus e amavam o próximo como a si mesmo e tinham coragem de fazer o que fazia com esses escravos? Né? Furar seus dedos, bater nas crianças. Muitos senhores de escravo abusavam das crianças, filhas dos escravos, das filhas dos próprios escravos. Era uma crueldade sem tamanho. E hoje o que acontece no país e no mundo é a modernização dessa escravidão, dessa crueldade. Que ele não mudou foi para pior. Foi se modernizar. Naquela época, muito tempo atrás, não se tinha armas. E aí foi se modernizando. Hoje as pessoas tratam e prejudicam as pessoas com a arma e até também com as palavras, psicologicamente. Aí muitos podem dizer, diante do que eu estou falando, do que eu acabei de ler sobre o diário de bordo de Charles Darwin: ah, mas isso já passou, os tempos são outros. Aí eu pergunto a você que me ouve e me vê pelo Facebook: será que realmente já passou? Será que realmente o país não passa por tempos iguais ou piores? Se a gente fizer uma reflexão, cada um de vocês que está me ouvindo,
se pode ver que ficou foi pior. A falta de amor ao próximo, ela é tão grande que está exposto. Aí não precisa ninguém falar mais nada. Só observando é que pode ver a falta de amor. E na palestra do Rossando Klingen, ele disse que o que Charles Darwin diria sobre o Brasil nos tempos de hoje. Se o mesmo viesse aqui no Brasil hoje no século XXI, mas ele já morreu. Se ele estivesse vivo, o que o mesmo diria hoje? Segundo as palavras do palestrante Rossando Klingen, se Charles Darwin estivesse hoje aqui no Brasil, observando o que o mesmo diria, as seguintes palavras: hoje deixo o Brasil graças a Deus. Neste país, a classe média pega os seus filhos confortavelmente em seus carros para deixar na escola, no curso de inglês, no balé, no tênis, no futebol, no shopping. Porém, no meio do caminho, eles encontram crianças que tentam limpar para-brisas, que fazem malabarismo, que tentam vender limão e outras até guloseimas no sinal, e são apenas consideradas uma incômoda paisagem urbana. E nada sobre a vida delas, dessas crianças, são feito. Contudo, no final, então, veja bem, uma comparação que se faz, o que o Rossando Klingen fez, essas palavras na palestra, o que o Charles Darwin diria nos dias de hoje. E prosseguindo as suas palavras, contudo, no final de semana, espíritas, católicos, evangélicos, mórmons, adventistas, ubandistas, budistas, candomblecistas, judaístas, islamistas, maçons e entre outras religiões vão para suas congregações de fé e dizem convicto que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja mais uma vez a tamanha hipocrisia. Em termos, não, eu não falo hipocrisia do palestrante, não. Ele está fazendo um comparativo na sociedade atual de hoje, né, de acordo com o diário de bordo daquela época, escrito por Charles Darwin. E se Charles Darwin estivesse vivo hoje, o seu diário de bordo do século XXI no Brasil, o que diria? Então veja, essas pessoas ricas colocam seus filhos dentro dos carros. Não só as pessoas ricas, também tem muitas pessoas que não têm condições e quer ser mais todo gostosão, que nem diz o ditado, e tudo, e quer se fazer de rico, né, para se achar o maioral, né, para muita gente, para me respeitar. É assim que se usa as palavras. E aí vem essas crianças nesses faróis, que como tem muita cidade grande, e aí para muitas dessas pessoas que passam em seus carros, muitos em carro de luxo, para muitos, eu não estou dizendo todos, para muitos, essas crianças são um embaraçar, né, na sociedade urbana. E são esse tipo de pessoas que vão para as igrejas todo final de semana e dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessas horas, seguindo o que Rossando Klingen disse, e nessas horas se lembra do apóstolo João, que diz: mentem o homem que diz que ama a Deus, a quem não viu, e não ama a seu irmão, a quem viu. Realmente o que o apóstolo João escreveu é algo muito chocante na vida da sociedade. Porque eu vou repetir novamente o que o apóstolo João disse: mentem o homem que diz que ama a Deus, a quem nunca viu, e não ama a seu irmão, a quem vê todo dia. Ele diz que ama de boca, agora na prática não ama. Então uma pessoa dessa não é de confiança. Por que eu digo que não é de confiança? Porque ele mente, diz que ama a Deus a quem nunca viu e não ama a seu próximo, a quem ele vê todo dia. Então uma pessoa dessa pode se confiar. E se alguém declarar: eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. E é verdade.
Seguindo a palestra do Rossano Klinger, o que ele disse mais? Em uma pesquisa feita pelo IBGE aqui no Brasil, fizeram 4 perguntas curiosas às pessoas. Essas pesquisas passam por muitos municípios, muitos estados, e tinha 4 perguntas. Muito interessante. A primeira pergunta ela era curta, dizia o seguinte: você é racista? Mais de 90 pessoas dos entrevistados diziam assim: não, sou racista não, de jeito nenhum, sou nada. A segunda pergunta, quer dizer, mais de 90% das pessoas entrevistadas respondia que não era racista. E a seguinte pergunta era o seguinte: o Brasil é um país racista? Aí mais de 90% respondia assim: não, mais de 90%, perdão, das pessoas diziam assim: muito. O povo aqui é muito preconceituoso, é incrível. Então quer dizer, a resposta da segunda pergunta contradiz a da primeira, porque na segunda pergunta as pessoas diziam que o povo aqui no Brasil era muito preconceituoso. E na primeira pergunta, mais de 90% dos entrevistados dizia que não era preconceituoso. Então veja, mais uma vez, a ratificação, o tamanho da hipocrisia, da incoerência, da mentira que se usa hoje em termos da sociedade. Isso se chama incoerência. Se chama incoerência. A terceira pergunta: você inveja se a pessoa tem inveja do próximo? Mais de 90% das pessoas diziam assim: não, de jeito nenhum, o que é meu, o que é do outro, eu não invejo ninguém. Aí, a quarta pergunta e última da entrevista do IBGE: você é invejada? Perguntava se a pessoa era invejada pelo próximo, se o próximo tinha inveja dela. A pessoa dizia: criatura, eu não posso nem comprar nada. É cunhado, é irmão, é colega de trabalho, é todo mundo invejando, é o vizinho, é todo mundo. Então quer dizer, mais uma vez, a quarta pergunta contradiz a terceira pergunta. Que na terceira as pessoas diziam, mais de 90% das pessoas diziam que não tinha inveja. E mais de 90 pessoas diziam na quarta pergunta, na resposta, dizia que era invejada. Que era todo mundo, até os dentro de casa, com inveja. Então veja mais uma vez o tamanho da hipocrisia. Uma entrevista muito bem feita pelo IBGE, onde se pode detectar a incoerência em termos da sociedade, com raríssimas exceções. E aí, seguindo as palavras do Rossano Klinger na sua palestra, o mesmo diz: a imprensa diz no dia da eleição o seguinte: hoje o povo brasileiro vai às urnas para escolher os seus representantes. Grande questão se é só isso que define o seu povo. Apenas a classe política nos define? O Rossano Klinger que pergunta. E vai mais além: você considera que os nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes são nossos representantes? O que você acha? Eles nos representam? O comportamento deles são de acordo com o que nós, como cidadão brasileiro, reflete? Resumindo, o que no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, os prefeitos caçados, vereador preso, deputado federal na Lava Jato, senador, presidente impeachment, caçado, eleito de novo, isso é reflexo da sociedade ou não? Se fizer uma peça da sociedade, de jeito nenhum. Não é nem 90%, é 100% da sociedade, de jeito nenhum, eu votei enganado. Mas é mentira. Ninguém vota enganado. Essa atuação em termos da política, a corrupção nas polícias, também que tem muito, a corrupção dentro do judiciário, em todos esses setores, no poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, em todo canto, não é todos, tem muita gente boa também, nesses órgãos públicos, isso é reflexo da sociedade. E só muda de baixo para cima, não muda de cima para baixo, só muda do pequeno para cima. Seguindo a palestra do Rossandro,
o mesmo ainda demais? É claro que não. Né? Que muita gente respondeu até na sua palestra, quando ele perguntou se a atuação do nosso político era reflexo da sociedade. E muitos disseram, é claro que não. Aí o Rossandro Klinger disse, realmente, nenhum aqui de nós compra DVD pirata, alimentando o mercado obscuro do tráfico das drogas e da morte. Nenhum de nós baixa filme, minisséries, séries de torrent no computador. Nenhum de nós usa software pirata. Todos os nossos software antivírus, o Windows 7, o Windows até 10, salvo engano, já tem. Nós compramos, né? Caríssimo, até mais de R$1.000. A gente não usa pirata, porque o povo brasileiro é um povo de vergonha. E aí, seguindo o que Rossandro Klinger prosseguindo na palestra, ele diz: o que Deus e Cristo quer é que nós façamos apenas um cristianismo. Não, o que Deus e Cristo não quer é que nós só façamos um cristianismo de final de semana, em que eu falo manso, educado, comportado. Muito daquela pessoa ali é da igreja, é daquele templo. Contudo, na segunda-feira, isso no final de semana, aí quando é na segunda-feira a pessoa vira o bicho de novo. Já não está mais dentro de muitos, né, agremiações religiosas. Eu falo em termos geral, de religião. Em termos geral, como é que eu digo? Eu não estou exemplificando aqui que é determinada religião. Estou falando em termos de todas. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente. Então, essas pessoas que viram bicho, né? No final de semana, estão ali quietinhas, ali dentro da igreja e tudo, e ali rezando, orando, fazendo prece e tudo. E aí, quando é na semana, vira bicho, né? Sacana, passa por cima de todo mundo, esnoba, quer mostrar o que tem e o que não tem, passa por cima do outro, faz de tudo para vencer, derruba o próximo, tudo, inveja, tudo. Não tem macumba maior do que a inveja, não. É só no olho, a pessoa olhou, mata até pé de arruda. Quando vier matar uma árvore, só no olhar que o negócio é brabo mesmo. E passa por cima do próximo, como eu falei. E aí, seguindo, dando continuidade à palestra do Rossandro Klinger, nenhuma nação é feita por um pequeno grupo de políticos que administra. Toda nação é feita pela coletividade do seu povo que nela reside. Sobre nossos irmãos que estão na política, não apenas a projeção das sombras que tem dentro de nós. Temos que aumentar a nossa fraternidade e tolerância. Já encerrou o ciclo da fraternidade. Todos os anos a Igreja Católica promove a campanha da fraternidade e eu não se vi nem o Congresso Nacional fazer uma sessão solene sobre a campanha da fraternidade. Seguindo a palestra, não adianta você não comer. Não, seguindo a palestra, não. Agora essas são minhas palavras esse feriado que se iniciou quinta-feira, sexta, sábado, domingo, que eu sempre faço meus comentários em meio dessa linha. E aí é o seguinte, o que eu digo, não adianta muitas pessoas não comer carne, outras jejuar, outras orar, outras rezar, fazer prece. Nesse feriado, muita gente que gosta de chamar nome, dizer, não, nós estamos no feriado grande, não pode chamar nome agora não. Aí quando passa, vira bicho. Não trabalhar nesses feriados, tem muita gente que diz, não vou trabalhar não, porque é feriado grande. Se trabalhar é coisa pesada, feriado. Não adianta a gente se fazer tudo isso, nesse período de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo, não adianta você fazer tudo isso aqui e não cumprir com o nosso dever. Não cumprir com o que Cristo pediu que nós cumpríssemos. Ele disse, são 10 os mandamentos. Se cumprir 2, está pago o resto. Porque ele sabia que quem cumprisse aqueles 2 teria cumprido e teria como cumprir os 10. Que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não pediu para que nós escalasse o Monte Everest. Ele pediu apenas esses 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E muita gente tem falhado nessa missão. E depois se reclama. Então não adianta fazer tudo isso e não amar o seu próximo. Não amar a natureza, não respeitar e amar os animais.
que também são pessoas, são de nossa convívio, que também são criatura e criação do Criador. Dá até uma poesia, é criatura e criação do Criador. Então, e não só isso, não adianta também não fazer tudo isso nesse período, nesses feriados que para muitas pessoas se chama grande, né, que celebra a ressurreição de Cristo, e não respeitar o deficiente, não respeitar o idoso, não respeitar a criança, a gestante, furar fila, não dar prioridade ao idoso, à gestante, às crianças deficientes na hora da fila, ficar reclamando porque a pessoa passou na frente, a pessoa que tem preferencial. Isso tudo é reflexo da falta de amor ao próximo. Então, quem não ama seu próximo, de verdade, de todo o seu coração, não pode amar ao Criador. Porque esse amor ele é inválido, ele é falso. Muitos só amam quando estão precisando. Quando a mesa está vazia. Mas quando a mesa está farta, ela não respeita nem os animais para dar o resto das comidas. E essas são as palavras. Esse aqui é o final do meu comentário. Mas iniciei, e até uma longa parte, foi as palavras da excelente palestra que eu assisti do grande psicólogo espírita Rossandro Klinger. Na palestra, a importância de sermos éticos. E a gente lembra daquela canção de Padre Zezinho, que realmente não adianta se passar 2, 3, como um grande amigo está comentando aqui na live, não adianta se passar 2, 3 dias, 4 dias, eu posso até dizer assim, repouso, por ser esses dias grandes, em ressurreição, e o restante do ano, começou quinta-feira, resumindo, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, e passar 361 dias virando bicho. Não, mas o dia grande eu respeitei, agora o resto do dia é comigo, depois de Deus sou eu de novo. Então não adianta nada disso, você já falhou sua missão. Então nós precisamos colocar em prática o que o Criador disse. Se não se colocar, isso coisas pequenas, amar o próximo. Mas se chegou a um teor tão grande, onde a sociedade é dessa forma aí. Toda a sociedade observa a falta de amor ao próximo. E até quando isso vai, até um dia a sociedade, com raríssimas exceções, se voltar para o coração e amar o próximo. Mas não um amor condicional, e sim um amor incondicional. Porque tem o amor condicional e o amor incondicional. Qual a diferença? O amor condicional, ele coloca condições. A pessoa diz, olha, eu só amo fulano porque ela tem um carro novo, um exemplo. Tem uma casa boa, tem dinheiro. É o amor condicional. E o amor incondicional independe, não importa o que aquela pessoa tenha. Porque o próprio Cristo disse, venha a mim como está. Ele não queria saber se você tinha uma roupa, se você estava pelado, com todo respeito, se você estava com uma bermuda rasgada, com uma túnica rasgada. Ele disse, venha a mim do jeito que você tiver. Doente, leproso, do todo jeito que tiver. São Francisco de Assis também, lembrando o grande mestre Frade, São Francisco de Assis teve um papel muito importante, aonde o mesmo era filho de um joalheiro que mexia com ouro, tinha muito dinheiro, uma família muito rica. E São Francisco de Assis disse, olha, eu estou sentindo aqui um vazio dentro de mim, tem muito dinheiro, minha família tem muito dinheiro, mas ainda está faltando uma coisa dentro de mim que o dinheiro não paga. Eu vou ajudar o próximo. E o pai disse, como é a conversa, homem? Eu vou ajudar agora o próximo, daqui para frente. Aí o pai dele disse, pô, me dê minhas roupas, que eu comprei para você. Ele disse, pô, está na hora. Deu as roupas e vestiu a capa de São Francisco de Assis, e até hoje o homem se eternizou. E abraçava o leproso e nada o atingia. Porque chegou até o teor dele se comunicar com os animais. Veja o teor do amor que São Francisco de Assis emanava. Era um amor muito enorme, muito grande. Então esses são pessoas que servem não como exemplo, mas para a gente copiar. Para cada um de nós, para você que está me ouvindo, para mim também. Porque quem mais precisa disso que está dizendo sou eu.
porque o ouvido mais próximo é o meu. Então quem ouve primeiro, quem precisa primeiro de tudo isso sou eu. Eu preciso primeiro me educar para levar a palavra até você. Não adianta eu chegar aqui, falar tudo isso e quando sair daqui, virar uma pessoa totalmente contrária do que eu estou falando aqui. Me recordo bem, no primeiro dia que iniciei o programa aqui, voltando agora em 2019, falei sobre a consciência crítica, sobre a lei 10.048, salvo engano, sobre a lei que dá prioridade ao deficiente, ao idoso, à gestante, à lactante, essas pessoas com deficiência e com prioridade que são chamadas preferenciais. Que cada um de nós, independente de quem seja eu, seja você, seja o Papa, seja o Bolsonaro, o presidente da República Bolsonaro, seja o presidente do Congresso, nós temos que respeitar as filas preferenciais. E eu falei disso aqui. E então, a primeira pessoa que tem que colocar em prática tudo isso sou eu. Porque eu não posso estar falando aqui e quando sair, fazer tudo diferente. Então eu falei sobre as filas preferenciais e quando eu sair daqui eu coloco em prática. Eu respeito. Eu dou a vez a quem precisa, a quem eu vejo que é preferencial. Que nós precisamos respeitar. Agora a maior parte da sociedade é tão doente, anda com uma falta de amor tão grande, aonde tem coragem de reclamar, de falar sobre alguém que tem uma deficiência, sobre um idoso, sobre uma pessoa desse jeito aí. E quem tem coragem de fazer isso, fale em sua missão. Mas não é tarde para recomeçarmos a corrigir os nossos erros. Que grande são aquelas pessoas que corrigem seus erros. Se a gente errou, nós somos seres humanos. Eu descobri que realmente nós somos seres falhos. Antes eu não citava essa frase porque eu achava eu dizia, não, quem a pessoa puder, é capaz de não errar. Mas realmente eu descobri que todos nós, sem exceção, somos falhos. Mas nunca é tarde para recomeçarmos. Então, encerro essa fala aqui da palestra do Rossandro Klinger. E essa fala levou quase 1 hora. Eu não esperava que fosse tão longa, mas era o que eu tinha para expressar a toda a sociedade, porque eu sentia a necessidade de falar nesse período que a gente passa, porque é uma coisa que eu não estou querendo atingir você, eu estou querendo repassar uma mensagem para que nós possamos rever os nossos conceitos, rever os nossos erros. Eu estou aqui, mas eu não estou me dizendo que eu sou melhor do que você não, que eu nunca errei. Quando for apedrejar Maria Madalena, Cristo disse, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Quem foi que teve coragem de atirar naquela época? Imagine hoje, que as coisas estão atualizadas. Quem foi que teve coragem de atirar? Então hoje, a sociedade é a maior parte hipócrita. Querem, fala do vizinho, da vizinha, fica os comentários, aí fulano botou chifre em cicrano, fulano separou com cicrano. Isso é uma tamanha hipocrisia que isso pode até acontecer dentro de casa, como muitas vezes é presenciado. Mas a pessoa esquece, maqueia por algum tempo de dentro de casa e vai falar do vizinho. Para quê? Para alimentar o seu ego, para alimentar a sua falta de amor. Então, no final dessa excelente palestra do Rossandro Klinger, lembramos, como ele também lembrou, o Rossandro Klinger, daquela canção de Padre Zezinho. Que Padre Zezinho indagou que uma criança parou e olhou nos seus olhos e sorriu, com caneta e papel na sua mão. Perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? O que é preciso para sermos uma nação justa, coerente, fraterna? E o que foi que Padre Zezinho respondeu naquela canção? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que o Mestre sentia. Termino, encerro, não estou aqui falando para você seguir determinada religião. Mas o que eu peço é para que internalize Cristo não como uma pessoa que sofreu, porque todos nós sabemos o que Cristo passou, o sofrimento de tudo, mas cumprir os seus mandamentos. Não ficar internalizando que não, Cristo todos nós sabemos. Qualquer pessoa que pegar a escritura bíblica sabe o quanto ele sofreu.
Mas vamos internalizar os seus ensinamentos que ele pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é muito difícil fazer isso. Eu digo até particularmente, amar o próximo, porque nós devemos amar não só aquele que está ao nosso redor. As últimas palavras para poder encerrar. E sim aquele que nos fala da gente. Aquele que fala de você, aquele que fala de mim. Aquele que nos apedreja. Aquele que nos fura por trás e depois quer fazer o curativo. Então, é dessas pessoas que nós precisamos repassar essa mensagem sobre a fraternidade, sobre o amor ao próximo. Uma boa tarde a todos e eu encerro deixando aqui a canção do grande Padre Zezinho.